Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura bíblica sequencial da Escritura. Estamos lendo em 2 Reis. Nós vamos dividir esse capítulo em 3 partes. Hoje vamos ler a segunda parte das 3 e ver o que temos aqui para sermos abençoados. Vamos lá? Vamos ler o capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18. Vamos começar no verso 17. Eu coloquei aí 24? Não, mas é verso 17 que nós vamos ler nesta oportunidade. Deixa eu me corrigir aqui para ficar certinho e você ter como referência se você quiser procurar ou está lendo aí, acompanhando a leitura. 18, verso 17. Vamos lá. Segunda invasão de Senaqueribe em Judá, e ele procura amedrontar Jerusalém. Primeiro vamos para a leitura, depois para os comentários. Contudo enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabsaris e a Rabsaqué de Laquis com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior. Olha esse lugar. Aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saíram a eles Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta em que te estribas? Dizes tu, porém são palavras, porque só de lábios. Há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para que todos os que nele confiam, ou para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor e rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu porventura sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobre contra esta terra e destrói-a. Bem, gente, eu vou parar a leitura aqui apenas para contextualizar as falas desse desafio que estão acontecendo aqui nesse desafio, porquanto a linguagem dele é um pouco elaborada, né? E a gente lendo com uma linguagem, ou comentando com uma linguagem mais do dia de hoje, a gente compreende melhor. Eu não sou muito a favor de mudar a linguagem da Bíblia. Eu gosto da Bíblia versão fiel, Almeida Corrigida Fiel, que a gente já tem estudos e palestras e confirmações de que é a menos ruim. Estou falando de traduções. Mas no comentário, para a gente entender a história, o comentário precisa ser com linguagem que seja mais facilmente compreendida por nós todos. E segunda parte da nossa leitura é uma mensagem, uma lição para a vida cristã, para o nosso dia, que a gente pode aprender com os acontecimentos do Velho Testamento. Então, nossa leitura diária acaba que é composta de, na verdade, 3 partes. A leitura mesmo, em si,
depois um contexto geográfico, histórico e uma lição, em terceiro lugar, uma lição que está ajudando a nossa vida na nossa leitura. Pois bem, aqui nós vemos a segunda invasão do rei em Jerusalém, ou em Judá, que Jerusalém era a capital, mas ele invadiu Judá. Segunda invasão, porque o início do capítulo 18, na verdade, relata uma primeira invasão. De certa forma, ele levou alguns cativos e o rei, para que ele fosse embora, o rei o rei aqui, ele se chama Ezequias. E o rei Ezequias pagou em ouro para que ele fosse embora. E aí agora temos, depois de algum tempo, provavelmente, uma segunda invasão, onde ele manda uma delegação de representantes, aqui tem 3, que recebe representantes de Ezequias também, que também são 3. Então veja que esse desafio foram de representantes. 3 mensageiros do inimigo contra 3 mensageiros, sendo recebido por 3 mensageiros de Judá. Agora, a gente lendo nas várias versões de Bíblias, a gente percebe que alguns falam de uma única invasão e que o rei prometeu o ouro do templo, talvez não tenha conseguido enviar, e aí o rei mandou a delegação para desafiar. Sim, é possível que seja uma invasão em 2 etapas, mas, na minha maneira de enxergar, é mais provável que sejam 2 invasões. Ele se acalmou por um tempo com 1 tonelada de... Não foi 1 tonelada, não. Foram muito mais as toneladas de ouro. E nós lemos aqui 10 toneladas de prata e 1 de ouro. Talvez tenha acalmado o rei e ele depois, a Bíblia diz em Deuteronômio, que esse rei começou a fortificar Jerusalém. Ou seja, começou a proteger ainda mais com muros, com soldados, alguma coisa assim, e pode ter chamado a atenção do rei da Assíria, Senaqueribe. E ele voltou para pedir mais. É mais ou menos essa a história. Meus irmãos, essa história ela é muito importante, muita, especialmente esse trecho que começamos a ler agora, desses representantes se debatendo. Tão importante que é a única história do Velho Testamento que é contada em 3 lugares diferentes. Veja que a importância que Deus deu para Ezequias, dado a sua fidelidade, seu coração era reto com Deus, essa história é contada 3 vezes. Nós estamos lendo a primeira vez, que é 2 Reis 18. Mas nós vamos ver essa história aqui também no 2 Crônicas, que é normalmente uma cópia de Reis, né? 2 Crônicas 32, está a mesma história. E essa história é contada uma terceira vez em Isaías, capítulo 36. A mesma história 3 vezes, pois esse livramento aqui, gente, ele foi extraordinário. Esse livramento que Deus deu a Ezequias. Mas vamos ao que acontece. Essas 2 delegações, esses 3 representantes de um lado e 3 do outro, que eu estou chamando de delegação, se encontraram no aqueduto da piscina superior, a caminho do campo do lavandeiro. Eu estou falando da história, mas também já estamos passando para a lição, a mensagem que a gente aprende. Esse local, desse aqueduto, era provavelmente um sistema em que se levava água de um lugar para o outro. Essa canalização de água, e talvez a céu aberto, a canalização de água foi um lugar no qual o profeta Isaías já tinha advertido o rei anterior, Acás, a confiar no Senhor e não confiar no exército, e não confiar no seu braço. Naquele mesmo lugar, os 3 representantes de Judá foram desafiados a não crer no Senhor, mas a crer e confiar no braço do homem, e se entregar ao inimigo. Percebe aqui que parece que Deus
preparou o terreno e o lugar? Pois bem, vamos agora para o debate. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta em que te estribas? Olha que frase, gente. Os representantes que estavam do inimigo, mais os representantes dizendo para ele: ó, vai e diga para o seu rei, porque o meu rei disse que é para vocês dizerem para o seu rei. Que confiança é essa em que te estribas? E nós que cremos na mensagem do profeta, já temos conhecimento miudinho, assim, detalhado da mensagem: não te estribes no teu próprio entendimento. Pregado pelo irmão Brana, com esse tema. Agora, é o inimigo quem está dizendo: que confiança é essa em que te estribas? Que confiança é essa em que você se apoia? Estribar é apoiar. Estribo é aquele ferramenta, um dispositivo usado no animal, no cavalo e outros animais assim de carga, que é usado para subir no animal. O estribo é o local onde se põe o pé, firmado no arreio. Então, quando se põe ali para subir no animal, é um degrau, uma espécie de um degrau. Então, ele está estribando, ele está se apoiando. E a pergunta da delegação, dos representantes, foi essa: que confiança é esta em que te estribas? Que confiança é essa em que te apoias? Ora, eles se apoiavam em Deus. E quem apoia em Deus está bem apoiado. Ele não estava apoiando em recursos, em soldados, num exército muito bem treinado, um exército muito bem equipado e um exército muito grande. Ele nem tinha isso, mas ele estava se estribando no Senhor. Se você vai se estribar, se você vai se apoiar, apoie-se no Senhor, pois você sozinho vai cair. Não é talvez vai cair, não. Vai cair. Quem apoia-se em si mesmo ou no seu próprio entendimento vai cair. Não é uma suposição, uma condição que talvez pode cair. Não. Quem confia em si mesmo cairá. Aquele verso, maldito o homem que confia o homem, que muitas vezes é mal aplicado, as pessoas assim erradamente dizem assim: maldito o homem que confia em outro homem. Não, a gente precisa confiar. Quando você está andando no ônibus coletivo ou no carro como um passageiro, você está confiando que o motorista está te guiando para a vida. Ele não vai jogar o ônibus num precipício. Então um homem confia no outro homem. É preciso, nos negócios e até nos casamentos, um homem confia no outro, e isso não gera maldição. Agora, o maldito homem que confia no homem é o homem que confia no homem. Consegue ver? O homem que confia em si mesmo. Eu vou dar conta, eu serei capaz, eu vou fazer isso. Não, gente, quem confia em si mesmo vai dar errado. Agora, aquele homem que confia no Senhor, essa pergunta foi muito feliz, viu? Muito infeliz. Que confiança é essa em que te estribas? Essa pergunta aqui, ela atingiu a Deus, pois Ezequias estava confiado em Deus. E se ele estava confiado em Deus, então Deus foi desafiado. Não foi Ezequias que foi desafiado, foi Deus que foi desafiado. Se você vai ao médico ou qualquer das suas questões do seu dia a dia e você confia em Deus, não é você que está sendo desafiado, é Deus quem está sendo desafiado. Você consegue ver isso? Quando é Deus que está desafiado, Deus se garante. Nós não nos garantimos, mas quando Deus é desafiado, aí a coisa muda de figura. Então, quando esse poderoso exército mandou seus representantes, quase que tendo misericórdia deles, mandou representante para não ter guerra, entregue-se logo e deixa de confiar no Senhor. Ezequias não estava confiado na força do seu braço, Ezequias estava confiado no Senhor. E todos os seus soldados, ele tinha limpado a Israel, ele tinha tirado os ídolos, os altares ilegais que existiam no reino. Isso vai estar aqui na leitura, vamos lá.
aqui está assim duas confianças de Ezequias. Ezequias tinha mandado um pedido de ajuda para o Egito. Para você entender, Israel é uma tira assim, o mapa de Israel é uma tira, e estava sendo atacado pelo lado de cima da Síria, até meio a nordeste assim. Estava sendo atacado por essa direção. E o Egito fica na parte de baixo, de onde centenas de anos antes Israel tinha vindo. Mas agora as condições políticas já tinham mudado, eles tinham a capacidade de pagar para outro ajudar. E eu vou trazer para um comentário com vocês agora, da atualidade, não com viés político, mas para você entender. Não que eu esteja tomando um dos lados, até porque a gente não tem lado nas coisas do mundo. Mas percebe que a Venezuela hoje está sendo atacada, possivelmente será atacada, provavelmente é o que a gente ouve. E aí eles usam o nome de quem pode lhe ajudar. Sendo atacado, eles buscam ajuda da China, buscam ajuda da Rússia e dizem, eles vão nos ajudar. Eles estarão do nosso lado. Pois foi exatamente isso que Judá fez. Buscou apoio no Egito. O Egito vai nos ajudar. E aí, é claro que a história aqui ela é o contrário da atualidade, né? Pois bem, aí a gente vê assim, se tu confias naquele bordão de cana quebrada, o Egito, o bordão não é só uma muleta, mas era uma haste de madeira grande, é como se fosse um cajado grande, o cajado de Moisés, mas de um material muito fraco, de uma madeira muito mole. E aí o homem vai subir e apoia naquele bordão, naquele cajado, e o cajado quebra e ainda estepa a mão dele, espeta, ou estrepa, né? A gente fala assim. Então ele estava dizendo o quê? Se você confia no Egito, ele é um bordão de cana quebrada. Ele vai quebrar e ainda vai furar sua mão. E realmente, gente, o Egito não tinha exército para ajudar Judá. Ele tinha Deus, mas o Egito não iria ajudar, Deus ajudaria. Deus entraria, como entrou, para ajudar. Então percebe aqui que aqui a história geográfica mistura com a lição de vida para nós? Outra coisa, se você confia no Egito, o Egito não vai te ajudar. Essa foi a primeira fala, o primeiro argumento, é o verso 21. O outro argumento é, se disseres, no Senhor confiamos, porventura não é esse cujos altos e altares Ezequias tirou? Este verso aqui é fácil de você entender. Eles tinham notícia que Ezequias tinha destruído altares. E ele achava que Ezequias tinha destruído os altares de Deus. Eles não sabiam que Ezequias tinha destruído os altares pagãos. Não, eram altares que serviam a Deus, mas de maneira errada, eles eram ilegais. Porque aquele altar, o lugar de adoração era em Jerusalém. E quando Ezequias destruiu os lugares altos, os bosques, as coisas, a notícia chegou no inimigo e disse assim, olha, ele não crê em Deus, ele destruiu os altares de Deus, então eles estão sozinhos, porque Ezequias se fez abominável até para com o Deus dele, mas não era isso que tinha acontecido. Quando Ezequias destruiu os lugares altos, ele era agradando a Deus. Essa informação não chegou para o rei inimigo. Eu até esqueço o nome do rei inimigo aqui. Mas essa informação. Então, agora, com essa explicação que eu estou lhe dando, vamos ler de novo o verso 22. Se porventura me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, se vocês me disserem, no Senhor confiamos, porventura não é esse cujos altos e cujos altares Ezequias tirou? Quer dizer, Deus não vai responder, vocês destruíram os altares deles. Como sabe ver? Dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém. E aí ele diz agora, pois, depois de dar os dois argumentos, vocês não podem confiar nem no Egito e nem no Deus de vocês que vocês aborreceram. Aí ele diz faz uma zombaria.
se você tiver pelo menos 2.000 cavaleiros, eu te dou os cavalos. Obviamente ela não ia dizer te dou soldados, porque o soldado é um homem, um ser humano, ele é pensante, né? Ele ia virar um inimigo e tal. Mas o cavalo ele podia dar. Ele estava dizendo mais ou menos assim, eu dou a arma se você tiver o soldado, para você lutar contra mim mesmo. Eu te dou 2.000 cavalos se você tiver 2.000 homens. Então foi um desafio, foi uma humilhação, uma zombaria enorme que ele estava fazendo com Ezequias, dizendo, você não tem nem 2.000 homens para montar em cavalo, que de repente tem os 2.000 homens e não tem os cavalos. Se você tiver 2.000 homens, eu te dou 2.000 cavalos para você vir contra mim. Então, você entende o tamanho da zombaria que ele aprontou? E, verso 24, como, pois, farias virar o rosto de um só capitão? Como, pois, vão convencer a gente que nós vamos perder? Esse trecho, todo esse trecho que nós lemos hoje, e que vai continuar, se o Senhor nosso Deus permitir, o final da história ainda vai para o capítulo 19 e segue aqui para frente, né? Foi uma parte de desafio para Deus. E aí é onde nós tiramos a lição, que confiar em si mesmo é fracasso. Dizer eu dou conta, eu posso, eu sou alguma coisa, receita de fracasso. Mas, irmãos, aqueles que confiam no Senhor, esses não serão decepcionados. Confie no Senhor para tudo na sua vida e diga a Ele, Senhor, eu não dou conta, se não for o Senhor. E diga ao Senhor na sua oração, mediante as suas necessidades, e diga, Senhor, eu não estou apoiado em mim mesmo, na minha inteligência, na minha habilidade de falar, nos meus argumentos, nas minhas capacidades mentais e intelectuais, que são ferramentas humanas naturais. Mas confiar é no Senhor. E essa fica sendo a lição muito importante para nós. Eu guardei aqui um salmo, que é o de número 47, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Quando o grande Senaqueribe desafiou ao Senhor de Israel, ele estava desafiando ao Rei grande de toda a terra. E qual o rei da terra, por maior que seja, é capaz de desafiar ao Rei de toda a terra, o Senhor Jesus? Então, Salmo 47, segundo verso, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, mais do que Senaqueribe, e Rei grande sobre toda a terra. Senaqueribe era só por um pedacinho de chão. Por maior que ele fosse um grande rei, ele era rei só de uma parte. Eu tenho aqui uma informação das campanhas de Senaqueribe contra Judá, mas do ponto de vista de Senaqueribe. Existem documentos, depois eu leio para vocês, mas existem documentos da arqueologia, aquelas tábuas escritas no barro, no próprio barro, contando a história de Senaqueribe contra Ezequias, filho de Acás. Literalmente, Ezequias, filho de Acás, as campanhas de um contra o outro, os desafios, os tanto de soldados e tudo. Está escrito não só da perspectiva bíblica, nós estamos lendo da perspectiva bíblica. Eu disse para vocês que tem 3 lugares onde conta a mesma história, em Crônicas, em Reis, que estamos lendo, em Crônicas e em Isaías. E também da própria perspectiva da Assíria. Escrito, esses documentos estão aí nos museus do mundo, mostrando para nós uma história da grande satisfação que é para um homem confiar em Deus. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia. Vocês que participam, eu leio participação depois e agradeço muito a companhia de cada um. Deus abençoe o seu coração, o seu dia, a sua noite. E se o Senhor permitir, amanhã nós continuamos aqui na nossa leitura. Fiquem com Deus.